bom ter você de volta. Hoje vamos começar a ver mais precisamente o artigo 896, começando pelo seu inciso A, naquilo que autoriza o recurso de revista por divergência jurisprudencial. Inicialmente, cabe ver então que a partir do artigo da linha A do artigo 896 da CLT, se tem que cabe recurso de revista para a turma do TST das decisões proferidas em grau de recurso ordinário em dissídio individual pelos tribunais regionais do trabalho, quando derem ao mesmo dispositivo de lei interpretação diversa da que lhe houver dado outro tribunal regional ou a seção de dissídios individuais do TST. Inicialmente, a gente tem que ver que na orientação jurisprudencial 111 se esclarece que não é servível ao conhecimento do recurso de revista aresto oriundo do mesmo tribunal regional. Então, quando você tem o recurso de revista a partir de um acórdão de um tribunal regional, a divergência jurisprudencial que autoriza, então, o conhecimento do recurso de revista deve ser demonstrada a partir do confronto, do cotejo, entre esse acórdão do TRT e o acórdão de outro TRT, ou ainda de um acórdão da seção de dissídios individuais do TST. Bom lembrar, então, que a seção de dissídios individuais do TST se subdivide na subseção de dissídios individuais 1 e na subseção de dissídios individuais 2, ou seja, a subseção de dissídios individuais 2 cuida especialmente de mandado de segurança, de ações rescisórias e de conflito de competência, além de alguns outros procedimentos especiais. Nos dissídios individuais, nas reclamações trabalhistas relativas a dissídios individuais mais propriamente ditos, em geral são resolvidos pela STI 1, o que quer dizer que, apesar de que, em geral, os acórdãos do TST que admitem a comprovação de divergência para a demonstração de divergência jurisprudencial advém da SBDI 1, mas, em alguns casos, é possível encontrar alguma divergência em face ou a demonstrar a divergência em face de decisões da SDI 2. A circunstância vai ser exatamente essa, de que o processo no qual, ou a decisão proferida pelo acórdão regional, a partir da qual se extrai o recurso de revista, trate de alguma matéria também examinada habitualmente pela SDI 2. Um aspecto relevante relativo à comprovação de divergência se tem no parágrafo 7º do artigo 896 da CLT, o qual indica que a divergência apta em se gerar o recurso de revista deve ser atual, não se considerando como tal a ultrapassada por súmula do STF, do TST ou superada por iterativa e notória jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, a necessidade da divergência atual. Essa condição de se tratar de uma divergência ou de uma tese ultrapassada pode se caracterizar pelo contraste com súmula do TST ou súmula, e sem especificar se é súmula vinculante ou não, mas súmula do STF. E ainda pode ocorrer a superação da tese demonstrada na decisão dita como divergente, caso ela se contraponha ao entendimento iterativo e notório do TST. E nesse caso, se tem claramente na súmula 333 a confirmação de que não ensejam recurso de revista decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do TST. Nessa circunstância, então, não se admitiria o recurso de revista por divergência jurisprudencial, uma vez que se constate que os arestos trazidos à comprovação da alegada divergência exponham tese que seja superada por essa iterativa notória e atual jurisprudência do TST. Conforme o artigo 182 do Regimento Interno do TST, as orientações jurisprudenciais expressarão a jurisprudência prevalecente das respectivas subseções para o efeito que contém a súmula 333 do TST, ou seja, em geral, quando se quiser saber se uma determinada matéria já é representativa da iterativa e notória jurisprudência do tribunal, deve-se consultar as orientações jurisprudenciais, assim, para a aplicação da súmula 333 ou para a verificação ou não do óbice derivado da súmula 333, se faz o confronto com as orientações jurisprudenciais, especialmente da
BDI 1. O artigo do regimento interno refere a precedentes normativos, mas eles são relativos, são pertinentes aos dissídios coletivos. É bom lembrar, entretanto, que o simples fato de que uma determinada tese não tenha constante ainda, não seja constante de uma AOJ, mas se apresente em julgados reiterados, pode se qualificar também a impossibilidade do conhecimento de um recurso de revista por divergência jurisprudencial. Eventualmente, não vai ser o caso mais perfeito para a incidência do óbice da súmula 333. Entretanto, não vai se conseguir confirmar uma divergência atual, ou seja, a reiteração, a repetição de determinada tese em julgados do TST, mas que porventura não sejam objeto de orientação jurisprudencial, também vão se constituir em óbice ao conhecimento de recurso de revista fundado em divergência jurisprudencial. Finalmente, um outro aspecto a se detectar no recurso de revista fundado em divergência jurisprudencial se tem no parágrafo 8º do artigo 896 da CLT. Assim, quando o recurso fundar-se em dissenso de julgado, ou seja, na divergência jurisprudencial, incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial, mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica em que houver sido publicada a decisão divergente, ou ainda pela reprodução do julgado disponível na internet, com a indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados. É um texto bastante grande do dispositivo, mas que trata essencialmente de dois elementos. Um, que se tem na parte inicial do dispositivo a necessidade de comprovação formal, ou a maneira em que se comprova formalmente a divergência jurisprudencial, ou seja, que se atesta a autenticidade do aresto trazido para demonstração de divergência. Na outra parte do dispositivo, se tem então a necessidade do confronto analítico dos fundamentos da decisão recorrida e da decisão que é trazida como divergente, ou seja, aquela decisão de um outro tribunal regional ou da SDI em que se caracterizaria a divergência jurisprudencial. A forma ou o entendimento do TST acerca dessa comprovação formal e da necessidade de divergência específica, nós vamos encontrar na súmula 296 do TST e na súmula 337 do TST, e esses vão ser o objeto dos vídeos subsequentes. O importante destacar aqui, então, é que a parte pode interpor o seu recurso de revista com base na divergência jurisprudencial, observando as circunstâncias que o recurso, o aresto trazido à colação para comprovação de divergência deve ser oriundo de outro tribunal regional, ou seja, de um tribunal regional diverso daquele que prolatou a decisão, ou ainda de alguma das subseções da seção de dissídios individuais do TST. Deve-se atentar também que a divergência deve ser atual, ou seja, não superada por iterativa e notória jurisprudência do TST, cujo teor em geral vai estar exposto em orientação jurisprudencial ou eventualmente numa repetição considerável de julgados num determinado sentido. E, finalmente, a necessidade de que, quando o recurso de revista for fundado em divergência jurisprudencial, se observe a comprovação da divergência e além a demonstração da especificidade dos julgados trazidos como comprovantes da divergência jurisprudencial. Então, nós tivemos esse contato com o artigo 896, especialmente na sua linha A, no que trata da divergência jurisprudencial como fundamento para a admissibilidade de recurso de revista. Nos vídeos subsequentes, então, nós vamos ver mais detidamente a comprovação formal dessa divergência por meio do exame da súmula 337 e da demonstração de especificidade das teses confrontadas, assim como tratado na súmula 296 do TST. Eu agradeço a sua atenção e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.